Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre antifragilidade. Quero trazer uma ideia aqui sobre a antifragilidade, que é basicamente a minha forma de levar a vida, né? Ou de enxergar os meus negócios, os meus relacionamentos, enfim, tudo que eu utilizo, as minhas tomadas de decisões, como eu penso. E eu acredito que isso possa contribuir aí bastante para você, né? De alguma forma. Estamos aí voltando a fazer vídeos, né? Aqui no YouTube. O meu objetivo, inclusive, é inspirado aí não só nos vídeos do Elton Luiz, mas também em me tornar ainda mais antifrágil, né? Algo que eu gosto de sempre estar me remoldando, né? Saindo da zona de conforto. Esse vídeo é uma coisa que me torna antifrágil, torna o meu negócio antifrágil e automaticamente o meu intelecto também, né? Eu me expor e me colocar em uma situação onde eu não tenho tanta destreza, né? Não é minha zona de genialidade, mas mesmo assim eu gosto de compartilhar nos bastidores, né? Agora eu quero, de uma certa forma, me expor um pouco mais as minhas ideias, como eu penso, né, nesse canal, para desenvolver as minhas tecnologias, para eu fazer os meus investimentos nas tomadas de decisões das nossas empresas, importadora, enfim, tudo. E eu acredito que o ato de pensar é algo único do ser humano, né? É isso que nos torna, inclusive meu sócio, né, a marca que ele criou fala muito disso, né? The Think Animals, ou seja, animais pensantes. O que nos diferencia os seres humanos dos animais é o ato de pensar. Então, por que não externar aquilo que está aqui dentro para você, para que de alguma forma eu consiga contribuir, né, contigo, com a sociedade. Inclusive, espero muito que meus filhos, meu filho, inclusive, veja esse tipo de vídeo quando ele estiver assistindo YouTube na televisão e falar: olha lá, papai, né? Ele está ensinando algo muito legal. Então, é isso, né? E nesse vídeo eu quero trazer um dos princípios de vida que eu carrego, que é a antifragilidade, e como eu enxergo isso, tá? Como eu cruzei as informações com tudo que eu vivi, com todo o repertório, para aplicar a antifragilidade com uma grande taxa de acerto nas minhas tomadas de decisões, e eu tenho certeza que de alguma forma vai contribuir para você, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com o livro do Nassim Taleb, né? Não sei, provavelmente você já viu essa capa em algum lugar, o Antifrágil. Eu estudo ele desde 2015, que foi quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Eu já fui trader durante vários anos. No nascimento do meu filho, eu fui migrando para o longo prazo e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Só que nesse processo... Vou tomar um cafezinho aqui. Só que nesse processo, automaticamente, eu fui estudando como, de certo modo, criar uma metodologia anticrise, ou seja, antifrágil, onde, independente dos cenários econômicos, aquela carteira, aquela estratégia perdurasse, funcionasse e lucrasse. Obviamente que não como um day trader lucra no início da sua carreira, né, de forma alavancada. E, inclusive, a alavancagem é um dos pontos que nós vamos falar aqui: risco, alavancagem, exposição, mas principalmente isso tudo engloba o que diz respeito à antifragilidade. Então, nesse vídeo você vai ver a diferença entre antifragilidade e o resiliente, ou seja, uma pessoa antifrágil e uma pessoa resiliente tem uma diferença muito sutil, né? E técnica aí, que provavelmente você nem perceba, mas faz toda a diferença no longo prazo. Além disso, um conceito muito importante eu vou mostrar aqui para vocês, que é a exposição,
ao estresse moderado, de forma progressiva, te torna cada vez mais antifrágil. E eu vou te dar alguns exemplos de como eu uso isso na minha vida, como você pode usar na sua, se fizer sentido, obviamente, para mim faz, não sei para você, mas fica aí a dica. E eu vou falar um pouquinho sobre a lei da volatilidade e risco, tá? Então são alguns pontos que você vai ver nesse vídeo, até o final desse vídeo. Espero que você continue aí. E eu gostaria muito que você interagisse, que você já, se você quiser se inscrever, eu não gostaria de, no meu primeiro vídeo, pedir para você se inscrever. Se você quiser, tudo bem, tá aí. Mas o objetivo aqui é te entregar valor, beleza? Então vamos lá. Antifragilidade e resiliência. O que é? E qual a diferença de um sistema? Quando eu digo sistema, eu estou dizendo um sistema humano, uma pessoa, um sistema empresarial, um sistema governamental, um sistema político, um sistema... Não importa. Eu estou usando esse termo justamente por isso, porque ele engloba um todo, né? Um sistema. Isso vale para qualquer sistema, tá? Então, o que diferencia um sistema antifrágil de um sistema resiliente? Primeira coisa, o sistema antifrágil, e uma das principais, na realidade, né? O sistema antifrágil, a partir do momento que ele é exposto a um caos, ou algum momento, alguma situação, algum evento de caos, ele se beneficia daquele evento. Tá? Por exemplo, pandemia. Tivemos a pandemia, 2019, 2020, né? E eu estava atuando no mercado financeiro na época, estava tradando, né? O Benny tinha recém-nascido, então nós estávamos com a mudança, eu estava no processo de mudança de mentalidade, né? Saindo de uma transição de trader para investidor de longo prazo. Né? Então eu fui migrando, né, fazendo essa transição. Né? E várias coisas aconteceram, obviamente, eu vi de perto muitas empresas quebrarem, muitos negócios dentro de todo os nossos negócios aqui, clientes e fornecedores quebrarem. E eu notei um padrão, né, que mais para frente vocês vão ver que é um padrão relacionado ao tamanho deles comparado à volatilidade que eles estavam expostos dentro dessa crise. Né? Mas quando o antifrágil está exposto ao caos, está exposto a um evento, a uma crise que realmente está impactando não só o negócio dele, mas como o mundo todo, a sociedade, enfim. Ali nós tivemos uma crise sanitária muito grave, né? Então impactou não só impactou o cenário global, né? O que aconteceu? Eu percebi que aquelas pessoas, ou aqueles negócios, aquele sistema que se expuseram a estressores moderados de forma progressiva, e quando chegou no caos, eles estavam num tamanho ou numa exposição adequada para aquele momento, né? Esses negócios passaram por esse caos, muitos deles talvez não cresceram, não tiveram tanto prejuízo, mas aqueles que eram antifrágeis, que já vinham fazendo o dever de casa, se beneficiaram daquele momento. Aquele ano, a minha carteira lucrou 50%. Por que isso? Porque eu já vinha fazendo o dever de casa, eu já estudava antifragilidade, eu não sei se expunha não existe, né, essa palavra, mas eu já, de forma progressiva, vou colocar aqui, me expunha não sei se existe essa palavra ou não, mas, né, não me condenem, a estressores moderados no mercado financeiro, né? Eu monitorava o mercado todo dia, eu analisava notícias todos os dias, eu analisava o comportamento dos players todos os dias, eu meditava todos os dias em relação a tudo que estava acontecendo, eu cruzava informação o tempo todo, e isso foi me dando repertório, isso foi me tornando cada vez mais antifrágil, graças a esses pequenos estressores que eu me obrigava de forma intencionalmente a me expor
diariamente para que quando chegasse aquele exato momento, no pico da crise, eu conseguisse lucrar 50% dentro da minha carteira. Tá? E eu tenho provas aqui, você pode abrir no Instagram, e lá no meu Instagram você vai ver que há nesse exato momento, mais de 200 semanas para trás, tem investimentos de eu operando, eu fazendo valores bem legais ali em lucro quando eu operava day trade e antecipando movimentos, né? Então, por eu me tornar antifrágil, eu acabei conseguindo conectar muita coisa. Obviamente tem a questão da neurodivergência, né, que me ajuda nisso, mas eu consegui conectar múltiplas coisas e antecipar crises, né, se tornou algo da minha especialidade. Porque eu, novamente, eu me colocava à exposição a estressores moderados de forma progressiva todos os dias, todas as semanas, todos os meses, as mesmas coisas para que eu me tornasse bom naquilo. Tá? E como eu me tornei bom em investir, em antecipar e predizer coisas dentro do mercado financeiro, eu comecei a perceber que eu podia aplicar aquele conceito, essa filosofia da antifragilidade para tudo, né? E eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a fazer isso dentro do meu relacionamento, dentro da minha saúde, né? Emagreci 20 quilos em 3, 4 meses mais ou menos, porque eu comecei a me expor de forma progressiva a uma boa alimentação, mudei completamente os meus hábitos alimentares, isso perdura até hoje. Cara, relacionamentos, leituras, intelecto, tudo, espiritualidade, principalmente espiritualidade, né? Amizade, network. Então, e principalmente, cara, isso é muito recente agora, graças a um processo que eu passei com a Débora Azevedo. Depois vocês procurem, Débora Azevedo, ela desbloqueia qualquer pessoa. Então, talvez o fato de eu estar gravando esse vídeo de forma inconsciente aqui, eu devo muito a ela, né? Então, já fica aqui minha dica. Ela e o Elton Luiz, que tem me inspirado aí a fazer isso de forma natural aqui no Flow. E eu tenho gostado, tá? Tenho gostado, por mais que seja o primeiro vídeo, tenho gostado. Então, vamos lá. Voltando ao assunto, se expor a estressores moderado todos os dias te torna cada vez mais antifrágil. Luan, como assim? Cara, pega um livro, leia um capítulo, uma folha, não importa. Meia folha, todo santo dia. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter um livro, ter lido 1 livro, 2 livros, 3 livros, 30, 500 livros. Se você começar a ler de pouco em pouco. Tá? Isso é se expor a estressores. É estressante talvez para ti ler? Estudar? Mas se você faz isso 15 minutos, tomando o café que você gosta, tá? Você quer aprender com ela. Tomando café, tomando uma cervejinha, tomando uísque, fumando charuto. Eu gosto de fumar um charuto, tomar um uísque, filosofar, sozinho, né? Eu gosto, né? Eu tenho um caderno, eu vou anotando tudo aqui dentro desse caderninho, toda a minha vida, minhas estratégias, muita coisa, muito negócio que eu tenho criado grande, tem saído de papel e caneta, né? Sou desenvolvedor, mas começa aqui, né? A ideia começa aqui, nesses momentos. Então eu me expor a esses momentos me torna cada vez mais antifrágil, tá? Para que quando eu chego no momento de crise, independente do momento, do evento que seja, pode ser um evento pandêmico, pode ser um momento, uma crise de relacionamento, do seu casamento, ou com seus pais, ou com seu filho, não importa. Se você se expor a estressores moderados, e por muito tempo eu tenho esquecido disso, e agora eu tenho voltado a fazer, automaticamente, no longo prazo, quando chegar nesse momento, você vai ter repertório para passar por aquele momento dançando, ou talvez nem aconteça, por conta do que você faz diariamente, tá? E existe uma lei para você passar de uma forma muito tranquila sobre isso, tá? Que é a lei da volatilidade, beleza? No mercado financeiro, existe a volatilidade dos ativos, certo? Quanto maior a volatilidade daquele ativo, maior é o risco que você corre por estar exposto nele. Dependendo do tamanho da sua exposição, o teu risco é maior ainda. Então, quando você entra nesse momento, nesse evento, ou o sistema entra nesse evento de caos,
certo? Automaticamente, é importante que você esteja alocado, né, no tamanho correto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar, estou falando aqui de uma forma mais técnica, mas eu vou explicar de uma forma análoga agora, né? Imagina que tem um camundongo e um elefante em cima de um prédio no 10º andar. O camundongo e o elefante são jogados dali de cima do 10º andar. A pergunta que eu te faço é: qual deles tem a maior probabilidade de sobreviver diante dessa situação? Eu tenho certeza que é uma questão de lógica, né? Devido ao tamanho do animal, né? O elefante tem uma maior probabilidade de morrer do que o camundongo. Concorda comigo? Por que isso? Porque a massa vezes a velocidade, por aí vai, é física, certo? O que eu quero dizer com isso? Que o antifrágil, ele sabe o tamanho que tem que estar no momento do caos, para que ele possa passar por aquele momento e crescer com aquela situação, certo? Quando você vai na academia e contrai músculo e expõe o seu músculo a estressores moderados, ele tende a crescer. A diferença do antifrágil para o resiliente, lembra que eu falei? O antifrágil, ele passa pelo estresse da musculação, por exemplo, e o músculo cresce. O resiliente, ele volta para aquele estágio apenas. O antifrágil, ele cresce com aquilo, certo? Só que quando você está exposto a algo num tamanho muito grande, por exemplo, você expõe o seu músculo a uma carga que ele não está preparado para suportar, o que vai acontecer com o teu músculo? Provavelmente ele vai romper, os tendões vão estourar e é isso que vai acontecer. Então, se você não tem estrutura muscular para suportar no leg press 1 tonelada, né, em peso, automaticamente você vai ser destruído na máquina. É óbvio, é uma questão de lógica, né? O antifrágil, ele sabe disso, e por isso, quando ele passa por uma crise, quando ele passa por um evento catastrófico, uma pandemia ou algo do tipo, ele sabe que tem que estar preparado e no tamanho ideal para passar por aquele momento. Quando eu passei pela crise e antecipei a crise de 2019 no mercado financeiro, eu estava com 50% do meu capital em caixa, para que quando a crise passasse, no momento certo, eu, além, né, de não ter ali 50%, 70% do meu patrimônio deteriorado, eu tivesse aquele dinheiro para alavancar no mercado financeiro na hora certa e lucrar 50% dentro daquele ano. Tá? Então, o tamanho do corpo inserido, ou o tamanho do sistema inserido dentro do caos, determina se você vai ou não passar por aquele momento de uma forma tranquila ou não. Óbvio que tem que ter todo um processo, né, antes disso. Mas essa é a lei da volatilidade. Quando o caos vem, você precisa estar no tamanho ideal para passar por aquele momento. E como você já se expõe a estressores moderados todos os dias, automaticamente você vai saber o momento certo de diminuir de corpo ou expandir o corpo do sistema. Tá? Quando eu falo sistema, eu estou falando do todo, ou o tamanho do risco, né? Desculpa, corpo não. Você vai saber o tamanho do risco que você deve tomar diante daquele caos. Tá? Se o caos vem, automaticamente, se você for do tamanho de um camundongo, você vai sobreviver muito mais se você estiver exposto, né, do tamanho de um elefante. Beleza? Então nós vimos aqui a diferença entre antifragilidade e uma pessoa, um sistema resiliente, né? Então a antifragilidade cresce com o caos, o resiliente volta ao estado original, né? Nós vimos que se expor a estressores moderados te torna antifrágil. Então você ir à academia, treinar 30 minutos por dia, né, musculação, vai te tornar forte, certo?
Então, se você fizer isso de forma progressiva e se expor a esses momentos, você vai se tornar forte fisicamente. Se você ler uma página por dia, você vai se tornar forte intelectualmente. Se você passar 30 minutos com seu filho brincando, 1 hora, 2 horas, não importa, você vai tornar o seu relacionamento com seu filho forte, da mesma forma que a tua esposa, espiritualmente também, tá? Então, o que eu quero deixar de mensagem nesse primeiro vídeo desse canal, e espero que você tenha gostado, pega um papel e uma caneta e escreva as áreas da sua vida. Por exemplo, o Luan relacional, espiritual, profissional, físico, mental. E dentro de cada uma dessas áreas, liste pelo menos 3 tópicos, 3 ações, 3 atividades que te tornaria antifrágil no longo prazo se você executasse, tá? Em cada uma delas. E dentro dessas 3, escolha uma pelo menos para começar amanhã a fazer um pouquinho de cada vez. Não se force, não comece, vou ler um livro por dia, vou ler um livro por mês. Não se coloca essa meta. Você coloca, vou ler uma página, começa por uma página. Você vai pegar gosto, daqui a pouco você está lendo um capítulo. Quando você vê, você está lendo um livro de 400 páginas em menos de um mês. Então começa pequeno, e não se force, não se pressione. É melhor você ter cadenciamento e constância, fazendo um pouquinho cada vez, um pouquinho por dia, né? Do que você colocar uma meta absurda e nunca conseguir alcançar. E parar no meio do caminho, tá? Então, vamos fazer dessa forma. Escolha uma atividade para cada uma dessa área e execute ela todos os dias um pouquinho. Em uma de cada área. Faça uma de cada área primeiro, tá? Eu tenho certeza que o seu relacionamento vai melhorar drasticamente com o teu filho, com a tua esposa. Tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito melhor porque você vai ser um ser espiritual muito mais elevado, uma alma muito mais elevada. Eu tenho certeza que você vai ficar muito mais inteligente no longo prazo. Eu tenho certeza que você vai administrar melhor as suas finanças, porque você vai começar a fazer o dever de casa. Eu tenho certeza que o seu negócio vai crescer absurdamente, fazendo um pouquinho do que é necessário todos os dias para que o teu negócio fique melhor, tá? Não importa o sistema, eu estou falando de uma forma pessoal, mas você pode utilizar essa mesma dinâmica para o teu negócio, tá? Para a tua empresa, para o teu business, para o teu setor, não importa, tá? Usa essa lógica da antifragilidade que eu tenho certeza. Qual é a única coisa que você fazer dentro de cada uma dessas áreas, no longo prazo, vai te deixar cada vez maior, para que quando chegar o caos, você se beneficie dele, certo? Tenho certeza que esse conteúdo aqui que eu comecei a fazer hoje, né, é algo progressivo, que muitas pessoas vão ver, sem eu precisar ficar repostando ele, criando todos os dias a mesma coisa. Estou criando algo de valor, que vai ficar nesse canal, e que no longo prazo vai me render royalties, vai me render bons frutos, porque as pessoas vão me conhecer mais, vão conhecer a forma com que eu penso, vão conhecer os meus produtos mais pra frente, que obviamente eu vou falar dos meus produtos, das coisas que eu estou criando, das tecnologias, né, que eu estou desenvolvendo, das arquiteturas e ecossistemas que vão automatizar ecossistemas empresariais inteiros, né, com inteligência artificial. É o que nós estamos criando aqui. E isso tudo vai acontecer de forma natural, graças a eu estar me expondo a esse estressor, que para mim é um estressor, né, de gravar um vídeo para o YouTube, para o meu canal. Não digo que todo santo dia, mas pelo menos um por semana já vai me fazer ser antifrágil no longo prazo, beleza? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu comentário, se isso faz sentido para você, o que você faria, né, para melhorar alguma área da sua vida. E se fizer sentido, sei lá, compartilha esse vídeo aí com alguém, já se inscreve e por aí vai, beleza? Até mais.